Muito bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa do ano 2023 da secção regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos e tenho o privilégio de ter comigo a sua presidente, que no fundo vai no seu segundo mandato, um ano em que... em termos de saúde não tem sido nada fácil, aliás. Tivemos ainda esta semana a tomada de posse do presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, está a eleições para o bastonário da Ordem dos Médicos, os farmacêuticos têm vindo também a manifestar alguma preocupação como as coisas estão a ser dirigidas no setor da saúde. Temos visto os enfermeiros a manifestarem-se com algumas greves. Por isso impõe-se esta conversa no início de ano com uma área da saúde extremamente importante, quanto é também a dos farmacêuticos. Tanto mais que nós sabemos que os farmacêuticos são o nosso primeiro socorro quando nos dá uma pequena dor de cabeça, vamos logo à farmácia, e depois nós sabemos que os farmacêuticos estão em praticamente todos os setores daquilo que agora se chama de da fileira da saúde, utilizando, digamos que esta utilização. E começava por dar os bons dias, desejar um bom ano à doutora Anabela Mascarenhas e obrigado por ter aceito mais uma vez este convite para conversar com os nossos ouvintes, fazer aqui uma espécie de um ponto da situação e nas nossas conversas preparatórias a doutora alertou-me para um facto que curiosamente na tomada de posse do presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, o bastonário da Ordem dos Médicos focou, aproveitando a presença do Ministro da Saúde, o professor Manuel Pissarro, para lhe chamar a atenção para que aquilo que estava a ser discutido na Assembleia da República e de grosso modo, e deixe-me utilizar, as palavras são minhas, não são suas, mas fará uso delas conforme entender, que o Governo está manifestamente interessado em acabar com as chamadas ordens profissionais, ou seja, a ordem dos farmacêuticos, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, as ordens dos engenheiros, as ordens profissionais. Começava se calhar por aí, para fazer a análise deste ponto da situação. Explique-nos, no fundo, o que é que está em causa, doutora. Bom dia. Bom dia, Carlos. Realmente, o que está aqui em causa foi já a discussão passada na Assembleia da República, inclusivamente a proposta de digamos que não só de eliminar algumas ordens, como retirar poder a grande parte delas. É importante não esquecermos que as ordens são associações públicas profissionais que de uma forma genérica servem de interface de regulação entre os profissionais que representam e a população que é servida por esses profissionais. Não são, como muitos dizem, instituições corporativas. Às ordens foram inclusivamente delegados pelo Estado poderes de autorregulação da respectiva profissão. Esta profissão, em teoria, que tem um elevado, em teoria, na prática, um elevado nível de diferenciação técnica e científica, de tal forma que só ela própria se pode regular a si mesma. E nesta autorregulação são os próprios profissionais os principais interessados na transparência dessa regulação, como instrumento para combater a usurpação de funções e para gerar a confiança dos utentes nos serviços que por elas são prestados. E quero acrescentar que não há de facto ninguém melhor do que os próprios profissionais para apurar a ocorrência de más práticas profissionais, como foi referido também pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que tem sido referido pelo nosso bastonário, são menos permeáveis a influências políticas do que os serviços públicos que estão dependentes de orientações ou decisões da sua hierarquia. Portanto, quero aqui dizer que a proposta de revisão da Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais encerra em muitas das suas normas contradições essenciais com o espírito de autorregulação dessas profissões. Aliás, a Ordem dos Farmacêuticos suscitou, em devido tempo, assim como as outras, numerosas reservas relativamente à proposta e, consequentemente, à constitucionalidade, à própria constitucionalidade do projeto de lei aprovado pela Assembleia da República no passado mês de dezembro.
Estas questões foram, aliás, incorporadas no parecer do CNOP, explicando melhor o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, do qual fazemos parte e que felizmente verificámos que tiveram acolhimento junto do próprio Presidente da República, pois este solicitou recentemente a fiscalização preventiva do diploma aprovado pela Assembleia da República, que estabelece então este novo regime jurídico para as associações públicas profissionais. Enquanto aguarda o parecer do Tribunal Constitucional, o chefe de Estado recebeu em audiência no Palácio de Belém, precisamente esta terça-feira, os representantes das 20 ordens profissionais que integram o CNOP. Antes disso, os dirigentes das ordens estiveram também reunidos com a Provedora de Justiça. Em suma, em ambos os encontros, o CNOP congratulou a decisão do Presidente da República de requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das normas do diploma, que foi recentemente aprovado pela Assembleia da República e que procede à revisão do regime jurídico das ordens profissionais. Portanto, esperamos que o Sr. Presidente da República leve a bom termo e leve os nossos políticos a repensarem sobre a forma como estão a conduzir esta situação. Doutor, deixe-me só fazer agora aqui um pouco de papel do diabo. Há tanto problema neste país para ser resolvido, para ser decidido, por que raio é que os deputados foram pegar nisto que, segundo parece, não incomodava a ninguém, mas pelos vistos incomoda? Ou seja, no fundo, o que é que eles alegam para quererem mexer na lei, quererem mexer na questão das ordens? Alegam essencialmente que há imensas ordens em Portugal, depois há sempre aquela teoria da conspiração de que as ordens não fazem nada, só complicam, algumas ordens têm aqui um poder muito corporativista, enfim, eu penso que por aquilo tudo que eu já referi, sem dúvida, sem as ordens, este país andava muito devagar e obviamente que eu aqui tenho que falar mais nas ordens da saúde, claro, na qual estou inserida, e há imensas situações que não estariam a acontecer neste momento, como até posso dar como exemplo a questão da residência farmacêutica, não estaria a acontecer neste momento se nós não tivéssemos a ordem dos farmacêuticos a intervir nesta matéria. O que é que estamos a falar quando falamos de residência farmacêutica? Esse é um assunto que vamos voltar há pouco, já que o falou agora. Quando fala-se de residência, fala-se em dormida, comida. Sim, a residência farmacêutica tem termos diferentes consoante os países em que ela está inserida. Em Portugal optámos por este título, podíamos ter optado por internato farmacêutico, que seria mais equivalente, digamos, àquilo que os médicos fazem, mas enfim, optou-se por este termo e a residência, na verdade, corresponde a um período de tempo que os colegas vão fazer, os colegas farmacêuticos vão fazer, portanto, dentro dos hospitais. Estes colegas que estamos a falar são farmacêuticos hospitalares de análise clínica e de genética humana, que vão passar por variedíssimas áreas dos hospitais e, portanto, que é aqui uma especialização que lhes permite, no final, concorrerem aos quadros que podem abrir dentro dos hospitais do SNS e não só, ficam também preparados para integrar outros quadros noutros hospitais e noutras áreas. É como se fosse um estágio, mas um estágio avançado de especialização. No fundo, para o público que nos está a ouvir, é como se fosse um internato médico, é um internato farmacêutico ao qual chamamos de residência farmacêutica. Perfeito. E agora que era importante também, para que as pessoas percebam, até porque estamos a falar para uma comunidade inteira, a importância da ordem. É que a ordem não é apenas para os profissionais, e para profissionais, mas mesmo para nós, enquanto cidadãos, acaba por ser aí, digamos que, um provedor, algo em que se eu tiver que me queixar de alguma coisa, eu sei que a ordem está receptiva a receber essa minha queixa e depois vai averiguar o que se passa. Averiguar.
Exatamente. As ordens têm nas várias secções o seu conselho jurisdicional regional, que aprecia situações que sejam remetidas pelas respectivas zonas, por colegas ou pelo público em geral, que têm uma apreciação regional e depois, dependendo das situações, pode inclusivamente seguir para uma apreciação nacional do Conselho Jurisdicional Nacional. Portanto, aqui a população também se sente protegida, no sentido de que se nós tivermos colegas que pratiquem, infelizmente, más práticas, porque como acontece em todas as profissões, também acontece com os farmacêuticos, estas más práticas vão ser avaliadas pela Ordem e sancionadas pela Ordem também. Afinal de contas, Inclusivamente más práticas na área da saúde, e estamos a falar de farmacêuticos, mas podíamos estar a falar de médicos, enfermeiros, etc., podem levar à situação extrema de os colegas perderem a carteira profissional e deixarem de exercer a profissão para a qual estudaram e que desempenharam de uma forma errada, se é que podemos falar assim nestas... Menos correto. Ou Só menos por correto. isso é importante que a opinião pública saiba que também ela deve estar ligada, associada e defensora das ordens profissionais, nomeadamente estas que tocam mais a nós enquanto utentes de saúde, mas qualquer outra ordem tem sempre um espaço para nós podermos queixar. Imaginemos eu estou a construir qualquer coisa, sei que um engenheiro se portou menos bem e fez ali um cálculo errado, eu vou à Ordem dos Engenheiros também apresentar a minha queixa e seguramente que a Ordem dos Engenheiros estará de braços abertos para acolher e vai averiguar o que é que Claro se que passa. sim. Já que falamos de práticas, estamos no segundo mandato da doutora Anabela Mascarenhas. A doutora Anabela teve a sorte, posso chamar sorte, de ter pegado na ordem, na secção regional do centro, na ordem dos médicos, na altura em que o Covid nos veio bater à porta, logo para testar a sua capacidade de liderança, de resiliência e principalmente a sua capacidade de motivar, porque muitas vezes passava por aí não deixar as tropas, como se utiliza a expressão, esmorecerem, irem abaixo, até porque estiveram sempre na linha da frente, as farmácias nunca fecharam portas, contrariamente a alguns centros de saúde que tiveram que o fazer. Não me quero falar um pouco desse período, uma vez que estamos já a terminar praticamente o primeiro ano do segundo mandato. Sim, portanto, eu peguei na Ordem dos Farmacêuticos, mais particularmente na secção regional do centro, numa altura complicada, a pandemia, obviamente que no meu primeiro mandato, porque isto já é um segundo mandato, não ajudou. Contudo, a pandemia também nos abriu os olhos aqui para uma série de situações que nós não conseguíamos resolver, que não se conseguem resolver de forma presencial. E que nesta situação nós conseguimos encontrar forma de lá chegar, mesmo não presencialmente. Aliás, aqui gostaria de destacar que nós, com a questão da pandemia, nós farmacêuticos tivemos em todas as áreas um papel muito interventivo e falo desde os farmacêuticos envolvidos na vacinação, na preparação da vacinação, nos farmacêuticos, portanto, estes farmacêuticos nos hospitais, os farmacêuticos das análises clínicas, os farmacêuticos da distribuição, os farmacêuticos da investigação que estavam nas universidades e na própria investigação, nos ensaios clínicos, etc. Nós estamos em todo lado, fizemos um trabalho muito, muito sério. Contudo, por vezes há alguns entraves da própria sociedade e por vezes até de alguns diria mesmo de alguns políticos que complicam, e aqui quero dar o exemplo da questão da testagem massiva. Os farmacêuticos nas farmácias comunitárias poderiam começar muito mais cedo. Nós, em meados de 2020, começámos a tentar preparar os colegas para que avançassem rapidamente para esta testagem, mas tínhamos aqui alguns entraves dos legisladores, até que nós na secção regional do centro demos o pontapé de saída no final do ano 2020 com uma formação excelente na área da testagem,
para os farmacêuticos comunitários. E este pontapé de saída levou talvez aqui algum abrir de olhos, porque felizmente ainda no final do ano as coisas começaram a avançar e depois no início de 2021 a testagem massiva nas farmácias aconteceu e felizmente que aconteceu porque detectámos muitas situações ou antes evitámos muitos contágios que não teriam acontecido se isto não avançasse. Pronto, isto aqui realmente é um pequeno exemplo. Em relação a este ano que o Carlos está a falar, este primeiro ano do nosso mandato, fizemos imensas coisas, aliás, a Ordem é responsável por incentivar uma série de atividades para que os colegas estejam não só mais interventivos na sociedade, como também acompanhar a sua formação diferenciada, mas aqui gostaria de destacar, no âmbito das nossas intervenções na secção regional do Centro, destacar 2 eventos como pontos fortes e até aqui mais uma vez para a comunidade perceber a importância da Ordem na questão, por exemplo, da literacia para a saúde. Nós tivemos um evento no início do ano passado, que se chamou escabiose, para quem não sabe o que é sarna, o ressurgir na Europa de uma parasitose esquecida. Só para terem a noção, tivemos cerca de 750 participantes online neste evento. Tivemos quase 1000 inscritos, mas como sabemos nestas coisas depois há sempre aqueles que não aparecem ou não podem, mas 750 é um número absurdamente fantástico. E esta iniciativa juntou farmacêuticos, médicos, enfermeiros, diversos outros profissionais de saúde e outros interessados da população para debater uma doença que tem vindo a surgir em surtos todos os anos, cada vez mais frequentes por todo o mundo. E, portanto, está aqui um evento do qual eu tenho orgulho e que teve realmente sucesso. Destaco só aqui mais um, ainda no âmbito da literacia para a saúde, que foram as jornadas Uma Só Saúde com o tema Conheça o Seu Intestino, que o Carlos já esteve bem dentro do assunto, porque teve a nossa colega Isabel Vitória aqui há muito pouco tempo a falar sobre o mesmo, exatamente, onde fez uma súmula de todo o evento fantástica, e aqui participaram presencialmente 200 de pessoas, com uma abordagem multidisciplinar do tema, feita por farmacêuticos, médicos, nutricionistas, psicólogos e associações de doentes, que culminou num debate bastante esclarecedor para que todos os presentes pudessem esclarecer as suas dúvidas. E ainda falando deste ano, gostava aqui de falar um bocadinho do nosso envolvimento a nível nacional, portanto até aqui falei do regional. Os presidentes das secções regionais, como sabe, fazem parte da direção nacional das respectivas ordens e, como tal, também intervêm ativamente em todas as decisões nacionais. Assim, já falámos aqui da questão da residência farmacêutica, que foi, sem dúvida, algo que se conseguiu depois de um culminar de imensos anos sobre este tema, de trabalho sobre este tema. Eu posso dizer aqui que já no mandato anterior, este foi o nosso principal foco de trabalho diferenciado para os nossos colegas. Obviamente que trabalhámos aqui em prol de muitas outras situações, mas esta foi uma área que nos deu imenso trabalho e chegou a bom porto, felizmente. Iniciou-se este ano, em janeiro, e acolheu mais de 100 de farmacêuticos, como já referi, hospitalares, de análises clínicas e genética humana, que estão espalhados por vários hospitais. E foi nesse sentido que fomos visitar o CHUC, portanto o nosso bastonário veio visitar o CHUC, passou pelos vários serviços, acompanhei-o obviamente nesta visita, assim como outros colegas, portanto da Direção Nacional, e o bastonário foi realmente verificar e apreciar
como estavam a decorrer esta residência, tanto na parte da farmácia hospitalar, como na parte das análises clínicas e da genética humana. Saiu de lá bastante satisfeito, as coisas estão a correr muito bem, está a haver um acolhimento fantástico por parte do CHUC, por parte dos orientadores destes residentes, a partilha inclusivamente e o acesso aos dados clínicos, que em alguns hospitais é um bocadinho complicado, aqui é facilitada aos farmacêuticos, o que lhes permite um diálogo constante com os outros profissionais de saúde e, portanto, está, sem dúvida, a correr muito bem. Acrescentar aqui que também, a nível nacional, estamos envolvidos, e estou envolvida, assim como na nossa secção regional, está envolvida na atribuição de várias competências e especialidades a outros colegas de outras áreas, através de formação diferenciada, com envolvimento ativo dos colégios de especialidade das respectivas ordens. Portanto, eu acho que foi um ano cheio. Ficaríamos aqui uma hora a falar sobre isso, mas não é o objetivo. Queria só destacar aqui, essencialmente, estas áreas. Nesta pergunta, nós vimos na reportagem que foi feita pelos jornais à visita do bastonário, não há falta de medicamentos. Isto pôs-se em causa? Está aqui em risco alguma falta de medicamentos no nosso país, nas farmácias, nos hospitais? Sim, há alguma falta de medicamentos, mas aqui nós temos que separar duas áreas completamente diferentes. Quando nós falamos da farmácia hospitalar, nós temos a noção que se faltar um determinado medicamento, a equipa clínica consegue dialogar, porque estão juntos, digamos assim, rapidamente reúnem e conseguem criar aqui uma alternativa terapêutica que não precisa de ser exatamente igual, porque se nós fala-se muito hoje que houve determinados anti-inflamatórios, alguns analgésicos que esgotaram. Atenção, se eu falo do anti-inflamatório não esteroide que esgotou, eu vou buscar à mesma categoria outro anti-inflamatório não esteroide para aquele doente e rapidamente eu faço isto num hospital. Numa farmácia comunitária não é tão simples assim, porque se me faltar especificamente um determinado medicamento que eu não tenha de outro laboratório exatamente igual, eu terei que contactar o médico e este contacto não é tão imediato como no hospital, mas não é nada difícil. Eu falo por mim, na minha farmácia, mas eu acredito que a maior parte dos colegas não tenham esta dificuldade, até porque hoje os doentes recebem facilmente nos seus telemóveis as receitas, não é? Portanto, podem solicitar. O próprio farmacêutico tem a possibilidade de entrar em contacto com o médico, obviamente através do telefone, em algumas situações conseguimos por mail, são poucas as situações em que nós conseguimos por mail. Contudo, esta comunicação nas farmácias comunitárias é que pode vir a ser melhorada, porque não é tão fácil como nos hospitais, para além de que nas farmácias comunitárias nós não temos acesso aos dados dos doentes como têm os nossos colegas da maior parte dos hospitais. Claro. O que quer dizer com isto? Que se eu aqui tiver à minha frente um doente que veio passar férias e que tem todo um historial clínico de situações que passaram por hospitais e por outras farmácias, eu só consigo aceder àquilo que ele levou desta farmácia. Se ele nunca passou cá, eu não consigo aceder a coisa nenhuma. Portanto, é importante que de uma vez por todas se aceda mais facilmente, se dê estas permissões aos farmacêuticos e não só, não é? Obviamente a outros profissionais de saúde, porque penso que aqui mesmo, entre médicos, também há muitas vezes essa dificuldade. Um centro de saúde que acolhe um doente, que traz todo um historial de exames complementares de diagnóstico que fez noutros locais, muitas vezes os médicos também não têm acesso e, portanto, das duas uma, ou o doente vai desperdiçar recursos porque tem que voltar a fazer todos aqueles exames a pedido novamente deste clínico, deste médico, ou então vai-se perder imenso tempo aqui a tentar que ele consiga recolher toda esta informação e às vezes há
urgência de ter estes exames. E eu falo num centro de saúde que mais grave se torna num hospital, porque se um doente está à entrada num hospital e de algum modo este hospital não tem acesso rapidamente a todo aquele historial daquele doente, vão ter que repetir toda uma série de exames que vão, no fundo, ser um gasto suplementar para aquele hospital, um gasto suplementar para o doente, um gasto suplementar para todos nós, porque são os nossos impostos que, na verdade, pagam tudo isto, não é? Isso. Doutora, estamos mesmo já no final desta nossa breve conversa. Penso que o essencial para hoje, tínhamos mais ou menos agendado, está dito. Espero voltar a falar consigo em breve. Daqui a um mês teremos outra conversa neste espaço da Ordem dos Farmacêuticos. Não sei se consigo ou com um colega seu, mas não queria que fôssemos embora hoje sem voltarmos à tónica da importância da saúde do nosso intestino. O que é que eu devo fazer para que o meu intestino seja saudável, doutora? Muito bem. Eu acho que hoje o nosso intestino só pode ser tão saudável quanto saudável for, ou quanto saudáveis forem os alimentos que nós comemos. Na verdade, o nosso problema, o O meu maior filho não problema está a hoje... gostar nada de si, está-me a dizer para não ir ao McDonald's, nem ao Burger King, se ele não está a gostar nada, está a ouvir. Bom, eu não vou aqui falar de marcas, mas obviamente que tudo o que é fast food, tudo o que é, portanto, alimentos processados que nós compramos com demasiados conservantes, e não só, tudo o que é inclusivamente alimentos proteicos, como as carnes, os peixes, que muitas vezes são alimentados por farinhas que vêm carregadas de substâncias um bocadinho mais complexas para que aqueles animais se desenvolvam mais rapidamente, tudo isto obviamente vai afetar o nosso intestino. É a velha cadeia de que o animal que foi abatido se calhar antes do tempo e que ao qual foi administrado um antibiótico, nós vamos também estar a assimilar esse antibiótico no nosso organismo, que obviamente vai causar aqui algumas alterações na flora intestinal. Portanto, temos que ter mais cuidado com aquilo que comemos, devemos variar ao máximo nos alimentos, não nos esquecermos dos legumes e das frutas, variar ao máximo, porque eu costumo dizer que há um bocadinho de veneno em todos os alimentos. Quanto mais nós variarmos, menos quantidade de venenos iguais nós consumimos. Portanto, veneno aqui num termo assim um bocadinho pejorativo, não queria chamar-lhe veneno, mas pronto, são enfim os vários aditivos que para o nosso organismo, que o nosso organismo os reconhece como, de certa forma, como alguns venenos para a nossa saúde. Portanto, variarmos o mais possível, tentarmos cozinhar os nossos alimentos de uma forma o mais saudável possível, com o mínimo de fritos. Enfim, haveria aqui muitos conselhos. Tudo isso porque o nosso bem-estar geral, até a nossa simples dor de cabeça, que muitas vezes não sabemos de onde é que ela vem, pode vir do intestino. É importante que as pessoas tenham consciência disso. No fundo, o intestino é o verdadeiro filtro de tudo aquilo que nós colocamos na nossa boca, passa para o estômago e depois vai para o sangue, vai para o cérebro, vai para tudo isso. O intestino produz imensos mediadores que estão em conexão com o cérebro, daí se chamar o segundo cérebro. Sem dúvida. E muitas vezes nós brincamos com isso, parece que tens o intestino ligado ao cérebro, mas é que temos mesmo. Exatamente. Um bom fim de semana, doutora. Muito obrigado. Carlos, só aqui, porque o nosso tema hoje teve muito a ver com a preocupação com as ordens, eu queria só deixar aqui uma frase ou uma mensagem a todos os que me estão a ouvir, dizer que realmente tenho muito orgulho na nossa ordem e quero agradecer a oportunidade que tenho de servir os farmacêuticos e a comunidade a bem da saúde de todos. E penso que cada um de nós, enquanto cidadãos, agradecemos, porque, como disse no início da nossa conversa, são vocês, farmacêuticos, que nos acudem logo à primeira dor de cabeça. Um beijinho grande, bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos que nos ouvem. Obrigado. E terminamos agora, assim, este primeiro espaço da Ordem dos Farmacêuticos de 2023, aqui na Rádio Regional do Centro. Daqui a um mês, cá estaremos de novo. Para todos, cuidem do vosso intestino, é fundamental. Bom dia.